Hoje eu vou conversar com uma das famílias que eu mais admiro na minha vida. Umas figuras extraordinárias. Periga ser a família que mais vende bode no mundo. Ele não sabe se é, mas eu acho que é. Hoje eu vou conversar com Raimundo Dantas e Joana Dark para falar desse império que se tornou o grupo Entre Amigos o Bode. Tudo certo, Raimundo? Tudo certo, Leandro? Oi, Joana. Tudo bom, Leandro? Tudo certinho? Tudo ótimo. Hoje a gente vai tentar falar sobre como surgiu, no comecinho disso tudo, né? Quem era o jovem Raimundo? Que sonhos ele tinha lá? Leandro, o sonho, meu sonho lá em Picuí, na verdade eu nasci numa fazenda, né, lá na Paraíba, me criei nessa fazenda até meus 18 anos e com 18 anos foi que eu tinha um irmão meu que morava já aqui em Recife, trabalhando num restaurante. E assim, ele me ligou, me chamando para vir para Recife, né? Só que assim, a gente sabia dos comentários do restaurante, que esse restaurante, que era o Recanto do Picuí, eles começaram em João Pessoa, né? Esse pessoal, uma família também, muito bacana, uma família tradicional da cidade. E com o tempo, a filha do casal abriu aqui em Recife, já era casada, e abriu aqui em Recife. Era aquele lá no Derby? O Recanto do Picuí. Do Derby. Do Derby, certo? Minha mãe, interessante que minha mãe era amiga da família, né? Como Joana Dark também era amiga da Adriana, né? Lá do Recanto do Picuí. E ela vai contar. Você pode parar de dar murro na mesa, porque eu sei que é sua, mas você não precisa quebrar a mesa. Aí, eu falando da minha mãe, né? Que era amiga da família lá. Joana Dark também. Estudou junto, né? E nada de saber de que ela tinha essa amizade com essa família, né? E meu irmão chamou para vir aqui para Recife, né? E quando ele chamou, eu fiquei assim surpresa, né? Porque primeiro a gente tinha na época escutava, né? Falando com o pessoal de Picuí, estava abrindo restaurante em João Pessoa, abriu em Recife. Mas eu preciso fazer uma pausa para perguntar uma coisa para Joana e para você. O jovem, né, o adolescente, estudaram aonde? Se formaram em quê? Quais eram as referências de vocês? Porque assim, você me permita dizer para vocês dois que não foi só trabalho, né, que não foi só estudo. Tem muita coisa, né, tem a mão de Deus aí na vida de vocês. Porque eu conheço bem a história, mas aquele jovem, né, o menino de Picuí, o menino da Paraíba, quem eram as grandes referências de vocês? Em quem vocês se espelhavam? Onde é? Porque para chegar nisso tudo, um dia vocês têm que ter visualizado, não é? Como o Raimundo falou, a gente morava no sítio. E eu com 10 anos, porque naquele tempo ainda a cultura, acho que o machismo, né, prevalecia, né? Então, minha mãe lutou para me vir para Picuí estudar. Mas como meu pai faleceu, né, a gente ficou 9 crianças realmente sem pai. E ela deixou os homens sem estudar, porque assim, a Raimundo ficou mais no sítio. Depois é que ele fez o 2º grau. Né? Como eu vim para a rua, conheci todo mundo e fiz também o 2º grau. Isso, a inspiração da gente mesmo foi mãe, que foi ficou viúva, uma guerreira, com 9 filhos, né? Foi uma guerreira, assim, um exemplo de mulher que batalhou, que correu atrás, que inspirava a gente todo dia, tem que fazer certo, tem que ser correto, né? Então a inspiração foi essa, da gente realmente procurar o bem. E fazer o bem, né? Sempre, né? É isso aí. Então, o trabalho, o trabalho maior da gente foi esse, de sempre. Tanto que quando a gente chegou aqui, vocês, né, assim, no início foi muito difícil, a gente não tinha crédito, a gente não tinha nada, né? Nenhum conhecimento. Então a gente começou do zero, realmente, comprando, pagando e voltando e comprar de novo. Então, mas o que a gente aprendeu na vida é que tinha que ser honesto, tinha que ser 100% com as pessoas, né? Tem que ser correto com tudo que se faz. A Adriana do Picuí você conheceu estudando no 2º grau? A Adriana eu conheci estudando no 2º grau em Picuí, porque eu vim para estudar em Picuí na 5ª série, que a gente, né, veio para estudar em Picuí, eu vim na 5ª série. E a Adriana, como o Raimundo disse, era uma família nobre que tinha lá em Picuí, aí eu estudei com ela. Depois, o marido, que é o dono do Recanto do Picuí, trabalhou com o Roberto também, né? Sim. Lá no Projeto Sertanejo, na época que
que tinha na época do interior. Então, mas assim, minha mãe já era, como o Raimundo disse, minha mãe já era amiga da família, mas aquela amiga que, né, todo mundo no seu lugar, assim, uma amiga, eu inclusive, eu era afilhada dela e tal, mas o trabalho foi basicamente esse, né, eu teve que vir para a rua, aí depois foi quando o Raimundo veio, que estudou e fez o segundo grau, como eu também já tinha feito. Só para ilustrar, Roberto é o marido de Joana d'Arc, foi sócio de Raimundo há muito tempo, ainda deve ser, mas agora resolveu cuidar da fazenda, não quer mais nada com a cidade e está cuidando de bode, cabrito, deve ter mais de 50 mil cabeças de gado, Roberto deve ter lá. Só para ilustrar. E você, bicho, que horas nesse segundo grau, nesse estudo, né? Porque, querendo ou não, se são 9, vocês dois iam voar e ficariam 7, né, com sua mãe. Quando foi que tu decidiu, Raimundo, eu preciso voar, preciso sair de Picuí, né, esse telefonema do teu irmão, me conta aí. Leandro, como o Joana falou, lá em casa são 9 filhos, né? São 6 mulheres e 3 homens. Meu irmão era o mais velho, segundo veio Joana d'Arc, e depois veio a escadinha, né? E assim, minha mãe, ela colocava as filhas na casa de uma tia, na casa de outra, né? E ia ali na cidade, certo? E eu com meu irmão, a gente ficou lá no sítio, né? Cuidando do gado, aquelas coisas todas. E o gado era 2 vacas, viu? Ele tá falando, era 2 vacas. Aí meu irmão saiu, né? Meu irmão foi para João Pessoa trabalhar lá. E eu fiquei. A minha mãe também, como o Joana d'Arc falou, né? Ficou viúva e com 3 anos ela casou de novo. E quando ela casou, meu irmão saiu. Aí, quando mais ou menos 18 anos, eu disse, rapaz, está na hora também de eu dar minha... Esse irmão eu não conheço. Não, não. Mora no interior até hoje. Mas no Recanto Picuí aqui, como eu falei, do meu irmão que trabalhava aqui, ele ligou para mim, né? Você viu que é a família, o apego, né? Claro. Mas você me disse que antes de ir para o Picuí, você teve uma outra experiência aqui em Recife. Foi. Quando ele me chamou, o filho dele tinha trabalhado aqui também com ele. Uhum. E voltou para Paraíba, para Picuí. Fazia 1 ano que estava lá. Aí ele ligou para mim e me chamou. E disse que o filho dele vinha também comigo. Uhum. E a gente veio os 2. Uhum. Quando chegou aqui, era para a gente trabalhar lá em Garaçu, numa fábrica lá de sabão, de produto químico, né? Uhum. Só que quando eu cheguei lá, cheguei numa sexta-feira, fiquei no restaurante, gostei bastante do restaurante, da operação, como estava lá, que a gente não estava muito acostumado com esse restaurante lá na nossa cidade, por ser uma cidade pequena, né? Aí eu gostei bastante, né? Tinha uns amigos já que estavam trabalhando lá, eu nem estava sabendo que estava lá. Aí fiquei a sexta, o sábado e o domingo, na segunda-feira. Trabalhando de? Não, eu fiquei lá no restaurante com o pessoal, fui para casa lá de um dos amigos lá. Já não estava trabalhando ainda? Não estava trabalhando. Uhum. Aí eu fui para essa fábrica lá de Igaraçu, né, com meu irmão que arrumou esse trabalhar para mim e para o filho dele. Uhum. Passamos lá um período, 1 semana, 2, eu fiquei, né, mas o que eu estava fazendo lá não estava me sentindo muito bem, eu achava que ia voltar, né. Só que com 15 dias ele ligou para mim. Raimundo, surgiu uma vaga aqui no restaurante e se você quiser vir para o restaurante, a vaga é a sua. E aí eu disse que bom. Raimundo? Nada, vim trabalhar na cozinha, né? Cozinha. Ajudante de cozinha, né? E passar todo aquele processo na cozinha, de ajudante, enfim. E foi bom também. Porque de tudo ali a gente vai aprendendo um pouco, né? Construiu, né, toda a base do que você tem hoje, né? Isso, você sabe quais são os atalhos, vamos dizer assim. Pois é, foi mais ou menos dessa forma, né? E assim, comecei lá em 88, cheguei aqui em 88, né, com 18 anos. Eu não era nem nascido ainda. Quer dizer... custa nada. Pois é. Aí comecei a ir lá com 18 anos, né, e aí foi indo, né, restaurante dá muitas, assim, a empresa, né? E principalmente bar e restaurante, dá muitas essas oportunidades para as pessoas. Né? Você só não se torna um bom profissional se você não quiser. Verdade. Mas a maioria dos bares e restaurantes sim, uma escadinha, você consegue realmente passar por todas as etapas, depende da sua vontade, do seu desejo, da sua dedicação, né? E isso foi o que aconteceu comigo.
certo? Joana ficou em Picuí. A Joana Dark ainda estava em Picuí, não. Mas já estava empreendendo Eu já estava lá? casada. Já estava casada. Eu já era casada na época que eu mudei para aqui, para Recife. Uhum. E já tinha um negócio em Soledade, né? Já tinha minha lojinha, Já tava na empreendendo. verdade já empreendia. Maravilha. Tinha um negócio lá. Maravilha. E Roberto trabalhava na Fazenda do Governo, que era porque entende de bode por isso, né? Sim, Porque ele já é especialista no bode, porque quando ele deu a ideia foi exatamente por isso, que ele trabalhava com animais. Impressionante como as coisas se encaixam, né? Aí é que a gente olhando o que passou é que dá pra ver como é que as coisas realmente tinham que acontecer. Com certeza. Aí a gente adianta um pouquinho. E quanto tempo no Picuí? Trabalhando? Passei 5 anos no Picuí. 5 anos. Aí surge uma vontade de... Tem um colega meu que trabalha na ligação comigo, ele veio tirar férias aqui em Boa Viagem, de um colega nosso, que eles tinham lá no Deb, um restaurante, e tinha outro aqui em Boa Viagem. Aí esse meu colega estava trabalhando lá, ele ficou com tipo um gerente, e quando fechava a casa, sempre, todos os dias, ele, quando ia para casa, tinha uma banquinha ao lado, e ele sempre passava lá para tomar a cerveja dele, tomar 2 cervejinhas para ir para casa, né? Aí certo dia o cara passou para ele que queria vender aquela banca. Certo. Aí... Essa banca? Não, essa banca fica ali aqui próximo ao lado da Ernesto de Paula Santos. Ali onde está essa loja de Afroxili, uma clínica que tem agora lá. Sim, aqui na frente. Aí ele ligou para mim no outro dia, né, e fala: Raimundo, olha, eu tô com um pessoal que eu conheci agora, que tem uma banca aqui em Boa Viagem, e ele quer vender. Sim, mas não teve uma história do Tropical, Raimundo? Do Bar Tropical? Esse bar Tropical... Vai quebrar a mesa mesmo. Pô, Leandro, calma, né? Essa banca era onde foi o Tropical. Sim. Certo? Que o Recanto Picuí ficava próximo. Certo? E esse meu colega sempre, quando saía do restaurante, passava lá tomar a cervejinha dele, e ele me avisou. Eu nunca tinha comentado com ele assim, que eu pensava, sonhava até uns meses atrás, sempre eu ia em João Pessoa, a Joana Dark já tinha uma granja lá em João Pessoa, né? E a gente conversou de abrir um bar, de abrir um restaurante, né? A gente tinha tinha conversado no final de semana que eu fiquei lá com ela, com o Roberto, né? E a gente tinha conversado, mas assim, o meu colega não sabia. Do teu desejo. Do nosso desejo. Era desejo ou era um plano? Rapaz, assim, nosso pai foi sempre uma pessoa muito empreendedor. Sim, nosso pai a grande referência. Né? É uma grande referência nossa. Nosso pai, ele foi uma pessoa que, na região, ele começou do nada também. E pena que a gente perdeu ele logo cedo, com 54 anos, tinha 9 anos, né? Ficou 15 filhos, certo? Mas, assim, era essa pessoa que eu tenho certeza que a gente se inspira nele. Claro. Né? Tem essa inspiração pelo que ele fez naquela região. Porque, na verdade, ele não deu tempo dele precisar falar. Ele foi exemplo, né? Vocês todos muito novos, então vocês viram. Isso aí marca pro resto da vida. Meu pai, ele era analfabeto, mas, assim, uma sabedoria fora do normal. Porque, assim, ele foi um grande... Roberto até brinca comigo, porque Roberto foi de uma família bem pobre, assim, uma família bem simples, mesmo. E ele dizia assim: seu pai foi rico, vocês não sabem. Porque ele tinha, assim, um domínio do comércio, naquela época era algodão, agave, então ele comprava toda na região. E era um grande empresário. E talvez isso explique essa história tão linda de vocês, né? De mesmo não ter tido tempo ou oportunidade de se capacitar, né? De estudar, né? Vamos dizer, de estudar, aprender. E eu acredito muito nisso, né? Porque eu acho que a gente traz, cada um de nós é único, né? Mas a gente traz alguma coisa, independente de ter sido educado, de ter convivido, a gente traz no DNA alguma coisa dos nossos pais e mães, não só a coisa física, né? Mas a coisa, você vê, 2 irmãos são criados juntos e são completamente diferentes, mas na essência eles são muito parecidos, né? Eu acho que esse exemplo foi extraordinário para vocês e vocês perpetuam hoje, porque eu conheço os meninos, os filhos de vocês. Neto tu não tem ainda não, né, Ramon?
Neto não, só Joana Dark, né? Você já está com neto? Já? Eu tenho 2 netos. Maravilha. Coisa maravilhosa do mundo. Tá vendo? Daqui a pouco chega a nossa hora. Daqui a pouco é vocês. É você e Raimundo. Mas eu acho isso demais, eu acho extraordinário. Então, chegou para comprar a banquinha, para fazer a proposta na banquinha do Tropical. Foi, quando eu fiz e meu colega me ligou, eu vim no outro dia, né? E assim, eu fiquei imaginando, né? Poxa, eu nunca comentei isso com esse cara tal, e ele ter lembrado de mim, acho que a coisa... na mesma hora que ele falou, eu disse, marca para amanhã. E no dia seguinte eu vim, né? A gente foi lá conhecer. Quando eu cheguei lá, que eu vi a banca, né, lá, o cara não queria mais vender, o cara queria uma sociedade. Eu lembro disso. E com essa eu lembro da banquinha, na verdade. Pois é. Com essa Tomei muita Coca-Cola naquele Tropical. Foi, né? Muito. Aí esse senhor lá da banca, né, que acontece? Quando eu olhei assim, conheci, nós começamos a conversar, eu disse, rapaz, eu imaginei, né? Eu disse, rapaz, esse cara não tem... Já que ele não quer vender, ele quer uma sociedade, esse rapaz não vai ser meu sócio, não. Eu ouvi uma frase essa semana que é extraordinária, que diz o seguinte, quem tem uma besta não precisa de um cavalo. O cara queria... Pois é. Assim, consegui se entender, né? Entendi. Aí, Leandro, na mesma hora, o meu colega, ele lembrou da nossa banquinha aqui, que é o Entre Amigos, a banquinha, né? E ele fazia 20 dias que ele tinha conhecido aqui a banquinha. A gente precisa dizer, eu sou do ramo de publicações, que banca de revista era um negócio extraordinário naquela época, né? Vendia muita publicação, não tinha internet, né? Você podia agregar algumas outras coisas, né? Isqueiro, enfim, virava um negócio, uma mini conveniência. Cigarro vendia muito na época. Então era um bom negócio, né, Raimundo? Ou você já veio pensando na banquinha como iniciar um bar? Não, quando a gente saiu de lá, que ele falou que conhecia essa outra, já conhecia, né? Disse, não, vamos lá na outra, certo? E assim a gente veio, saiu a pé, andou mais ou menos 2 quilômetros, e eu reclamando, né, que estava distante, a pé e tal. Liso, calor. Pois é, rapaz, a tardezinha. Mudou um pouquinho, não foi? Aí a gente chegou aqui, ele e mais outro colega. E essa banca Entre Amigos, ela já estava aberta já há 2 anos. Já chamava Entre Amigos? Já chamava Entre Amigos. Entre Amigos. Essa banca eu achei foi... que isso fosse por minha causa. Não. Que era o bode, né? Mas o bode veio. Acho que foi vocês mesmo que colocaram o bode, né? Porque o bode virou nome depois, né? Nossa. Porque na verdade era Entre Amigos, mas a gente só conhecia Vamos pro Bode, né? Lógico, com certeza. E assim, essa banca, o dono dela, que montou ela, ele morava aqui na rua, e assim, ele funcionário público e a esposa com 2 filhos, né, Joana? No Banco do Brasil, ela trabalhava. Não, a irmã dela que trabalhava no Banco do Brasil. Eu tenho um negócio massa para contar, é o seguinte, quando estava no comecinho, seu Ivan, aquela churrasqueira, né, o telhadinho. O tonel de alumínio, né? Exatamente, eu operei meu joelho. E eu costumo dizer que eu inaugurei o delivery do bode, porque Ivanzinho veio aqui, comprou um bode guisado, sem cerveja, e foi lá pra casa, eu todo operado, e ele vinha trazer o bode pra gente comer isso, só tu mesmo. Aí eu lembro, toda vez que é aniversário de vocês, eu lembro que eu tava operado, não esqueço nunca dessa história. Foi, né? Inauguramos Tem cada coisa, né? Cada não esquece, muita história. Isso aqui dava 5 horas de entrevista. É verdade. Aí assim, quando a gente chega aqui, o dono tava, né? Mas a banca que ele montou foi para a esposa dele e os 2 filhos dele. A ocupar, na verdade, né? Aí, assim, ele estava com a banca, mas no final de semana ele abriu, tinha ao lado ele tinha um espaço que montou um barzinho, certo? Colocava lá as mesinhas dele, funcionava. Era o terreno, né? Era o terreno, né? Colocava as mesinhas dele e funcionava. Só que, assim, quando a gente chegou, ele já fazia 2 anos, né? Foi em 92, e a gente chegou em 94. E ele falou com meu colega que queria vender a banquinha, né? Interessante, Leandro, que antes que ele tinha conhecido, já tinha vindo umas 3 vezes na banca, e eles sempre conversaram, e ele não comentou isso com esse meu colega. Mais uma vez as coisas mais uma vez, entendeu? As coisas de Deus mesmo, né? Destino, as coisas todas, né? Aí a gente estava conversando, eu estava conversando com outro amigo nosso, e ele estava conversando com o dono da banca. Aí o dono da banca olhou para ele e disse, Josa, eu preciso vender isso aqui,
certo? Já faz 6 meses que eu quero vender isso aqui e eu não encontrei nenhum comprador. Foi quando o José olhou para mim, me chamou e falou da venda, né? Eu olhei para ele e digo, rapaz, meu Deus do céu, e que dinheiro eu imaginando, né? Que dinheiro eu vou comprar essa banquinha? Eu já tinha um realzinho guardado. Rapaz, eu juro, assim... Pirangueiro do jeito que é. Tinha uma vaquinha. Aqui uma vaquinha. É interessante que quando a gente na fazenda... Já tinha investido na fazenda, comprado mais um bode. Vou contar essa que é engraçado, né? Sempre eu fazia minha reservazinha, né? E o Jorge, acho que ofereceu porque eu acho que ele sabia, né? Mas lá na nossa região lá, na fazenda, eu sempre sobrava um dinheirinho, eu mandava a minha mãe comprar um boi lá. Aqui um boi ali e tal. E quando foi em 93, foi um período de seca lá, certo? E minha mãe ligou no meio do ano e falando, Raimundo, ó, precisa vender o gado aqui porque tá seco, você vai perder e tal. Aí eu falei para ela, tá bom mãe, eu vou aí. Aí eu fui, pegou até um amigo nosso lá, mostrei o gado lá e vendi o gado para ele. Aí eu disse, e agora, o que é que eu faço com o dinheiro? Eu digo, 23 anos, né? Aí eu disse, eu vou comprar uma moto, né? Porque na época lá, a novidade era moto, os né? boizinhos tudo tinha moto. Aí comprei a moto. Aí foi Jandar que comprou uma granja lá em João Pessoa, aquela história da granja, né? Sim. Raimundo, eu tô com a granja aqui, tá? Eu digo, Jandar, que eu tô com dinheiro aqui. Aí ela disse, me fecha lá. E assim foi, né? E foi quando a gente começou a gente passou um período que até a situação, né? Um ficava num canto, outro ficava no outro, mas nunca a gente perdeu esse vínculo de irmão, de família. Além disso, tem uma coisa que me marca demais, que é o seguinte. Com toda essa história de sucesso que vocês construíram, e não achem que sucesso é algo, né, porque a gente costuma não se incomodar, principalmente quem é simples e humilde como vocês. A gente fala em sucesso é uma coisa que parece que agride a gente, né? Parece que a gente está incomodando. Não, o sucesso foi conquistado com muito trabalho, e eu sei disso, né? Eu não estou falando do que eu li, eu estou falando do que eu vivi. E a gente precisa dar um pulo na história para entender, assim, Raimundo e Joana, que fatos depois dessa decisão de comprar a banquinha, de começar, tem alguma coisa que marcou muito vocês, de dificuldade, dessa coisa difícil de empreender no Brasil? Tem algumas coisas, porque assim, com dinheiro é tudo mais fácil, né? Mas o começo... Realmente sim, tem muita, como você disse, muita história, né? O que eu acho bem interessante, na época que para começar, botando um pouquinho só a minha história, que a Raimundo tem a dele, cada um, né? Então, quando o Raimundo foi lá para João Pessoa, passar um final de semana, ele disse, olha, eu tenho uma ideia de botar um barzinho, um restaurante e tal. Vamos se organizar para a gente botar junto, tal, não sei o quê. Aí eu digo, vamos, agora eu sempre fui muito organizada assim, muito cuidadosa, até porque a gente tinha um negócio em Soledade, já uma lojinha. Eles vão fazer o seguinte, como é que eu tinha dinheiro, era tudo muito contado mesmo, né? Vamos comprar, fazer consórcio de freezer para botar um negócio. Eu achando que sei o quê, um ano para frente. Consórcio, eu lembro. Consórcio, lembra? Consórcio de freezer, né? né? De comprar mesa e tal. Eu digo, Raimundo, vai fazendo um consórcio, compra, depois vai comprar material, mas tudo já se organizando. Quando passou... Ele ficou lá no final de semana, na segunda-feira já ligou, arrumei o ponto. Venha pra gente abrir. Como sempre, apressado, né? Venha pra gente abrir, tá? Não acredito não. Ele vai. Aí chegou aqui, né? Roberto viu, eu nem acreditei. Isso aí é um método dele, de Roberto, assim, primeiro passo, porque acreditaram cegamente. Eu disse, Roberto, esse negócio vai dar certo, eu tô com medo, não sei o que. Ele disse, não, mas vamos fazer. Porque a Raimundo sempre foi de boa, vamos fazer o negócio. E se não der certo, a gente primeiro tentou, porque a Roberto é muito de acreditar. Ele é difícil acreditar, mas depois que ele acredita... Comprou a ideia. Então, depois que ele comprou a ideia... Entrou de corpo e alma. Entrou de corpo e alma. É isso aí. E veio depois já o problema. O Raimundo queria botar carne de sol, que ele trabalhava no Recanto Picuí, né? E Roberto, não, vamos botar bode que ninguém tem. Ele, não, mas com bode naquele tempo era comida de... Vocês mudaram uma cultura, né, gente? Mudaram a cultura, exatamente. Uma cultura. Naquele tempo era comida de pobre, comida do interior, comida de matuto. Uma comida que as pessoas desconfiavam muito, né? Porque era difícil achar um bode de qualidade. Então foi onde, sim, o trunfo, eu acho que assim, a ideia foi bacana, porque assim, a gente quebrou um paradigma que existia. E quando você me disse que Joana vinha, eu achei extraordinário por duas coisas. Primeiro,
para homenagear a mulher, né? Essa força que nem sempre está no front, está aparecendo, né? E ouvir a versão, eu sempre ouvi a sua versão, né? Ouvir a versão de Joana, que estava longe, né? E que, né? Aí você vê a coisa meticulosa, carinhosa e cuidadosa da mulher. De Raimundo tem certeza, né? É a hora, né? E vem, isso é extraordinário. E assim, foi muito trabalho, sabe? A gente passou 2 anos, foi Raimundo viajando todo final de semana, porque assim, Roberto, como você conhece muito bem, sempre cuidava muito precavido com tudo. Isso. Então ele trazia tudo de solidade, sei lá, até a churrasqueira, né? A gente fez lá aquela churrasqueira. Aliás, então, a churrasqueira não precisaram tudo, tudo, carvão, mais da metade queijo, da população manteiga. de Soledade de Picuí deve estar morando em Recife. Era o queijo de manteiga. De Picuí, né? Então assim, a gente passou 2 anos viajando, toda sexta a gente vinha com o carro carregado, com tudo que tinha direito, né? A cultura da gente mesmo. Levaram uma cacetada, né? Levaram um F4 de vocês, não foi? Foi. Roubaram, não foi? Então assim, a gente vinha na sexta, já estava bem, que já estava na reforma. Então foi bem difícil nisso, porque assim, a gente vinha na sexta, botava no domingo ou na segunda de manhã. Né? E eu só vim para aqui de uma vez, eu vi que Deus é tão perfeito na... Já tinha os 2 meninos, não? Tinha os 2. Eduardo e Sueli. Eduardo e Sueli já eram grandes, ficava com a avó, com a empregada e tal. E por acaso eu engravidei. Aí foi na hora que... E Raimundo dizia assim, tem que vir, porque eu não dou conta só, porque tá melhorando, todo dia crescendo, né? E eu engravidei que o Roberto não queria vir. Aí foi quando eu disse, não, tem que ir, porque agora como é que o menino vai dar de mamar uma criança, né? Então foi mais esse ponto que aconteceu assim, foi um milagre de Deus, né? Assim, foi uma vontade de Deus mesmo. Deu engravidar para poder ouvir definitivamente, né? Que coisa então, linda. Assim, o início foi muito difícil, por não ter crédito, por não ter conhecimento, né? Tinha um monte de bêbado aqui que eu fiquei sabendo. A gente... Tá rindo aqui? A gente foi um desafio muito grande, mas assim, o que tem que fazer, o que a gente vê hoje, eu pelo menos vejo, eu digo até a Raimundo isso, para mim, o importante, acho que o mais importante que a gente tem que agradecer a Deus é que continue assim, a gente, essa união, essa paz. Uma porque coisa que eu ia dizer, senão não tem sentido, né? É uma coisa que porque eu ia dizer, agora é muito bom, mas antes... Exatamente isso. Era muito mas difícil. Assim, tem uma coisa que me marca demais, que é o seguinte, em toda essa construção, é uma coisa que todo mundo que eu trago, que vem de fora, eu trago para cá, né? Porque eu acho que não é só a comida, não é só o ambiente, é tudo. E assim, o carinho de vocês, Raimundo vai em toda a mesa. Verdade. Sabe? Quando hoje tem menos tempo, mas vai em toda a mesa, pergunta se tá, deu alguma coisa errada, ele, não, deixa comigo. Esse cuidado, né? Zelo, e esse, né? Eu não sei se é uma estratégia, mas eu acho que não, acho que é o jeito esse mesmo, jeito dele humilde, mesmo. simples de Raimundo, de se preocupar com os outros, é o que leva. Isso vocês Com levam para a certeza. gestão, vocês levam para os funcionários, Com né? certeza. A gente entende muito bem isso, mesmo sabendo que deve ter sido muito difícil, porque é um ramo difícil. Talvez seja o ramo que mais abre e mais fecha no Brasil. É o ramo de, né? O risco é pequeno, entre aspas, porque se você tiver um dinheirinho e quiser trabalhar bastante, tem sempre gente, né? Se você agregar um valorzinho, mas não é fácil. Não. E eu lembro de outra coisa muito essa extraordinária, que Raimundo tinha muito problema com o vizinho. A gente não, eu vinha pouco, mas tinha um pessoal aqui que fazia muito barulho, botava som de carro e os vizinhos ficavam com muita raiva. A gente teve episódios aqui tristes, engraçados, que hoje a gente ri, mas teve até um Thor aqui com um martelo querendo dar na gente. E aí a gente dizia o seguinte: Raimundo, compra a casa do cara, esse cara tá enchendo o saco da gente. E aí as coisas foram acontecendo e a gente tá aqui hoje contando essa história. Hoje, o que vocês se orgulham de contar e como está o grupo? Hoje são 2 restaurantes Entre Amigos e um Entre Amigos Praia e a cervejaria, né? A Debron, que é um projeto arrojado, a gente não vai conseguir falar hoje, mas é arrojado e inovador. Como é que estão as casas hoje, Raimundo? Leandro, as casas, graças a Deus, tá bem, né? Apesar que a gente sabe que é um momento difícil que a gente está vivendo, né? Todo mundo, né? Essa crise aí no nosso país. Eu acho que Recife também é uma das cidades realmente que a gente vê que... Mas eu acho que é o Brasil todo, né, que está passando por essa crise, né? Quantas pessoas empregadas hoje diretamente? Hoje nós temos uns 340 funcionários, né? Sem falar da Debron, né? As 3 unidades. Maravilha. Certo? E quando você falou dessa história lá dos vizinhos que... assim, como você falou, a história é bem longa, né? São 25 anos e como a gente começou, certo? A gente chegou e a gente começou. E a gente, assim, eu confesso hoje que
E digo para muitas pessoas que assim, a gente, um dos grandes diferencial é você fazer as coisas certo? E é uma das coisas que a gente preza muito, entendeu? É a gente manter as coisas, respeito, né? O respeito, o carinho, isso com os nossos clientes, com nossos colaboradores, com nossos fornecedores. Isso desde quando a gente começou, isso também é uma das coisas também. A gente em si, quando eu falo eu, Roberto, o Joana Dark, na Jara chegou logo um ano quando a gente começou o Entre Amigos, né? E a gente foi fazendo o nosso dever de casa, certo? Mas com muita responsabilidade, mas foi com muita luta mesmo, né? Porque ainda tem uma coisa para se dizer, né? Não é fácil você trazer para dentro da gestão, né? Marido, mulher, filhos, irmãos, né? Porque assim, é difícil dividir, né? Acabou os problemas do bar e a gente chegou em casa, é marido e mulher. Então assim, aí continua pautado o respeito, né? O respeito às diferenças, o respeito às potencialidades. Você vê, ele disse, eu preciso segurar um pouquinho mais e preciso que Roberto vá cuidar da qualidade e Raimundo vá para o salão. Então esse respeito, né, à pessoa, eu acho que constrói, porque eu confesso que eu não sei se eu traria para dentro do meu negócio a minha esposa. Eu preferia que cada um, né, tivesse a sua vida para que a gente conseguisse ser marido e mulher. Leandro, e assim, no início foi bem difícil, né, como você sabe. E, inclusive, na minha casa, era todo mundo dentro de carro, né, Raimundo? Raimundo, Neto, Ivan, todos os irmãos, era até assim. Ivan também, o filho de Ivan. Era todos, então assim, era todos os irmãos juntos, tudo porque matuto, a gente queria, o sonho da gente era crescer, era desenvolver aquele trabalho. Então assim, todo mundo chegando, mora todo mundo junto, então foi muito bom. Eu acho que lógico que tem as coisas, né? Mas que foi muito bom essa época que a gente viveu realmente em família. Foi bem marcante. Bom, eu não preciso nem dizer, né, dessa história toda, mas eu queria assim, para finalizar, primeiro a Joana, a mulher, depois eu vou te ensinar essas coisas de educação, depois o Raimundo. Queria que vocês dessem ali na câmera uma dica de ouro. Para quem quer, para quem está nessa dúvida, para quem está parado, para quem precisa empreender porque não está conseguindo emprego. Qual a dica de ouro? Aonde vocês conquistaram o que vocês conquistaram hoje? Para mim, assim, a dica de ouro que eu dou é que é trabalho. É trabalho, é fazer o certo, né? A gente tem que ir pelo caminho do bem, sempre, né? Andar como tem que ser, andar na linha que tem que apostar, né, que acreditar e ter fé em Deus e dedicação, muito empenho para que você possa acreditar sempre em você mesmo. Trabalho, respeito e dignidade. É isso aí. É isso mesmo. E você, meu irmão? Rapaz, acho que o Andar já falou quase tudo, né? Leandro, começar hoje o seu negócio é um grande desafio, como todos nós sabemos, né? Mas o que eu vejo hoje na juventude e nas pessoas que hoje tem dentro das universidades, enfim, na rua, eu acho que é isso mesmo, é a garra, é você acreditar num projeto seu, focar. Verdade. Certo? Fazer as coisas certas que tem que ser, né? Mas hoje as coisas são bem mais fáceis do que antigamente, né? Como a gente começou. Apesar que se você for começar também hoje com um negócio pequenininho, não é fácil. É tão difícil quanto a gente começou, né? É isso aí. Mas assim, vem muitas coisas para ser mais fácil, né? Facilitar a vida do ser humano, como a tecnologia e outras coisas. Eu nem sei se facilitou, né? Hoje a gente não desliga mais, né? Facilita e atrapalha ao mesmo tempo, né? Verdade. Mas assim... É uma geração que a gente precisa se preocupar, né? A gente não sabe o que vai ser isso. Aí você observar hoje, a gastronomia hoje no nosso país, é difícil porque a crise, né? Concorrência, né? A concorrência, muita gente que perdeu o emprego. Verdade. Hoje
ele acha por que necessidade. recebe a rescisão e vê que a necessidade naquele momento é abrir um bar, é abrir um E restaurante. esquece que ele precisa se pagar daquilo, né? Não é tão rápido. E pensa que é fácil. Verdade, exatamente. Ele não faz essas contas, né? E assim, para você entrar em qualquer atividade que você não conhece, primeiro precisa você se preparar. Verdade. Né? Não adianta você ir na conversa de um amigo, na conversa de outra pessoa. Isso é bom, mas tem que saber realmente quem é essa pessoa, como é que essa pessoa está. E você, no momento daquela emoção, você não percebe, você se você não conhecer mesmo a família, não conhecer a pessoa a fundo, você pode entrar numa situação também mais delicada ainda. Verdade, né? Porque quando às vezes chega as pessoas, rapaz, eu abri uma casa ali com um amigo meu, quando a gente estava com a casa toda pronta, o que é que acontece? O cara disse que não quer mais, eu fiquei com aquele passivo ali para tomar conta e sem saber o que ia fazer. Né? Aí assim, eu acho que o ser humano tem que ter esse cuidado, eu acho que ele tem que parar, tem que analisar antes de assumir essa responsabilidade, porque é uma responsabilidade grande, certo? 340 pessoas é quase uma pessoa por dia, né? Pois que você tem que cuidar. Né? Certo, aí vê assim... 340 famílias, problemas. Lógico, vê a concorrência, como você falou, né, que é grande hoje dentro da cidade, e assim, cada dia a gente vê aí que fechou um monte de bares. Verdade. Mas os números são estarrecedores. Fecha, mas abre. Abre, verdade. Certo? Não, a gente não venha assim, se iludir que assim, não porque está fechando, mas abre praticamente todos os dias. E quando abre, não deixa de ser, hoje divide, na verdade, né? Isso aí. E assim, a gente com a casa grande, é uma das coisas que a gente se preocupa bastante, é manter as coisas em ordem, é manter certo, e mantendo e sempre inovando, né, que é uma das nossas preocupações o tempo todo, estar inovando, estar buscando, estar criando, para ver se Deus quiser passa essa fase difícil, né? Que vai não passar. Acho que o mais difícil mesmo já passou, né? Então acho que hoje você já tem uma marca consolidada, né? Eu acho que assim, o foco principal da gente sempre foi, sabe, trabalhar o respeito, a união, sabe, sem aquela coisa do sócio de estar brigando por isso, por aquilo, então, entendeu? Não se deslumbrar, porque, né? Exatamente, a gente, quando vê quem vem mais aí, pensa que ia botar um restaurante, ia botar e ficar rico, e as pessoas, quando vê que não é assim, aí começa o negócio não dar certo, fulano passa a perna de fulano, né? Desanima e vai prostituindo então, no mercado, eu acho que o foco da gente principal, graças a Deus, foi esse sempre. O respeito e a união sempre, né? Amém. E o trabalho. Também passo para a turma aí que, assim, que, como você falou, a pergunta foi a dica de ouro. Dica de ouro. Agora né? diga a dica de ouro. A dica de ouro realmente, assim... Ache meia dúzia de pé de cana para começar o seu negócio. Gente boa e que traga mais gente. Pois é. Não, dê a dica de ouro. Rapaz, não tem dica de ouro. Trabalho, a dica de ouro é trabalho, é o trabalho e você... se comprometer mesmo, certo? Porque a primeira pessoa dentro da empresa, a referência é você. E essa referência não pode, assim, nunca ela pode falhar. É verdade. Certo? Seu pai, você que diga do seu pai, né? Pois é, rapaz. Aí a gente volta ao começo da conversa. Quando fala do meu pai, aí o coração bate mais forte, entendeu? Porque convivi pouco tempo com ele. Assim, de 6 a 9 anos, eu não me mudava dele, na verdade. Engraçado, né? Que era nós dois. Era o grudo dele, era nós dois. Era dois. Tinha 15 filhos, mas esses dois, parece que ele puxou a dedo ali e disse... Mas Deus sabe tudo, né? Pois é. Deus sabe tudo. Bom, eu passaria aqui à noite conversando, até porque vai abrir o sushi, vai que ele resolve pagar alguma coisa pra gente aqui, é difícil. Mas, primeiro eu quero agradecer, dizer que é um prazer pra mim estar conversando com vocês. Mas abre só um espaçozinho aí, por favor. Ele não gosta de falar, aí o cara deixa ele falar, ele Leandro, mas assim, eu também sou muito grato mesmo. Pare de bater na mesa, comece de novo. Muito grato, primeiramente a Deus, certo? E a minha família, claro, né? Nossa família, certo? Que é toda a nossa família, de irmão, de esposa, de filho, de sobrinho, né? Que nos apoiaram sempre aqui dentro. Nos ajudaram bastante, isso aí eu sou muito grato. E também aos meus clientes, certo? Quando eu falo dos meus clientes, você e sua turma, você e toda a turma
que tinha uma confraria aqui no Entre Amigos, que essa parte ali da calçada Calçada da Fama. A calçada da Fama. Já fui bom com nisso. todos eles, que eu não vou citar aqui o nome, né? Porque são Alguns muitos. estão presos, né? Era duas confrarias, né? Era uma confraria Os dos novos e senhores, os velhos. Os novos e os velhos, né? Os velhos devem ter uns 2 ou 3 só, né? Não, tem mais. Ele já morreu, já matasse um bocado. Não, eu não. Aí assim, eu digo a você de coração, sou grato até hoje por todos, entendeu? Todos os nossos clientes que nos apoiaram muito. Época de reforma, eu achava que no momento eles podiam se afastar, e esses clientes nunca se afastaram. Verdade. Eu lembro que era uma preocupação sua. Muito grato mesmo. Vocês merecem absolutamente tudo que conquistaram, isso aí é fato, né? E eu não falo, volto a dizer, eu não falo porque li, falo porque vivi a história toda. Então assim, para mim é emblemática essa entrevista, porque iniciando um projeto novo na minha vida e conversar com essas duas figuras, tomara que seja prenúncio de que a gente tomou a decisão certa de partir para a televisão e contar cases reais de sucesso, de gente que realmente abriu mão de alguma coisa ou de várias coisas para poder empreender. Porque mesmo com todo sucesso, eu tenho certeza absoluta que não foi fácil, porque empreender no Brasil é coisa de doido. Au!